meus amigos, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal. E por ser um bate-papo esportivo, hoje nós temos muito o que falar aqui, principalmente aí, né? Tem demissão, tem reclamação de arbitragem, tem mil e umas opiniões. Então a gente vai estar aqui falando com vocês a respeito aí de tudo que está acontecendo aí nos bastidores do esporte. Vou começar aqui com Roy. Tudo bem, Roy? Prazer imenso revê-lo. Sob controle? Tudo sob controle. Boa tarde, quase boa noite, presidente Newton. Ao professor Bosco, que eu morri da risada. Professor comentarista, o comentarista professor. Quer dizer, ele dá aula aqui pra gente nos comentários, né? Ao nosso amigo internauta, um grande abraço. E nós temos hoje, o programa está quente, viu, presidente? E eu estou notando você assim, bem inchado aqui, né? 8-0. Nós vamos falar sobre esse 8-0. E aí, meu amigo Bosquinho, tava sumindo, a gente tava com saudade de você. Rapaz, você sabe que a gente quer fazer as coisas, mas tem uma coisa chamada roda viva, você quer ir para um lado, ela te manda para o outro. Principalmente chuva, lá no Taguatinga. Às vezes a gente quer vir, mas não tem condições, o trânsito está cada dia pior, né? Eu não sei o que acontece aqui no DF, que ninguém investe em transporte urbano, mas isso aí é outros 500. Eu quero mandar um alô aqui para o treinador, né? Primeiro, boa tarde, quase boa noite para o amigo internauta, já que a rede vai para todo mundo. Mas eu quero mandar um alô aqui para o meu amigo Abel. Abel, treinador do Palmeiras. Ele está ficando muito chato, porque toda hora ele reclama até de lateral. O Abel deve ser aquele cara que, se ele perder no palitinho, ele arruma uma briga. Então, quando o juiz dá um pênalti daquele que ele deu a favor do Roque lá de centroavante, e uma mão escandalosa do Gustavo, aí ele fica pianinho, não fala nada. Assim não dá. Ou tinha uma piada de cordinha, você conhece aquela piada da cordinha? Que no enterro o cara puxava a cordinha só quando os meios iam para ele. Aí o outro lá levantou e gritou assim: ou você puxa essa cordinha aí do pescoço do morto para todo mundo, ou não puxa para ninguém. O Abel tá desse jeito, só puxa a cordinha para ele. Aí não dá, né? O Abel, ó, tá mandado o recado aí do professor comentarista, não, professor João Bosco, comentarista, o comentarista professor. Mas eu quero iniciar o nosso programa. Primeiro, eu quero só falar aqui do Candangão nosso aqui, que ficou definida aí a semifinal, né? Semifinal, olha aí. O Gama vai jogar com o Ceilândia nesse final de semana e o Sobradinho vai enfrentar o Samambaia. Aí eu queria só uma particularidade aqui, que o Brasiliense não conseguiu dessa vez a sua classificação. Se o Brasiliense não classificar na Série D, o ano que vem ele não tem calendário. Você está sabendo disso? Então, tem que fazer um grande time agora para subir da D para C, para ter calendário. E o Gama, né, primeiro do grupo, inclusive o Luiz Maurício conversou com o Wendel Lopes aí, que tem até um objetivo principal da Sociedade Esportiva do Gama esse ano, é ir para a Série C. Vamos ouvir aí o Wendel Lopes falando sobre isso aí. Estamos aqui com o presidente, né? O presidente Wendel, da Sociedade Esportiva do Gama, falando aqui sobre essa reta final do Candangão, último jogo muito importante. Falando aqui na NMTV, presidente, contra o Goiás. Voltando ao jogo contra o Goiás, foi quase, né? Quase. O Gama mostrou que joga de igual para igual com qualquer equipe, né? Boa tarde, falando aqui na NMTV Net, o esporte está no ar, para o nosso Newton Moura. Boa tarde, Newton. Boa tarde a todos que nos escutam aí. É sempre uma honra estar falando com você. Bom, acho que ficou uma lição ali para torcedor do Gama.
a imprensa esportiva aqui do DF, de quais são os projetos do Gama para o ano de 2026, né? Eu acho que ninguém saiu feliz com aquele resultado, a classificação teve na nossa mão, a gente não pode errar contra time grande, porque do outro lado também tem um time muito qualificado, mas o objetivo da Sociedade Esportiva do Gama nunca foi ser campeão da Copa do Brasil. Nosso objetivo é chegar na final do Campeonato Candango, disputar o título, ser campeão Candango, fazer uma boa participação na Copa Verde, consequentemente na Copa Centro-Oeste, e ficar entre os 6 primeiros na Série D. Então, é muito bom jogar a Copa do Brasil, dar visibilidade para a nossa cidade, dar visibilidade para o nosso time, mas temos um grande adversário, mas não podemos esquecer qual é a nossa obrigação e qual é o nosso planejamento. Nosso planejamento esse ano é subir para a Série C e conquistar aí o 15º título Candango, né? Mas para isso precisamos chegar na final para garantir o calendário para 2027 e aí sim jogar novamente a Copa do Brasil. E Brasília, nós temos um problema sério aqui, que é o seguinte, eu não sei, eu vejo aí os dirigentes, eles investem muito em jogadores que já estão em fim de carreira. Presidente, eu diria que são ex-jogadores em atividade, certo? O dono do Brasiliense de mais 4 ou 5 clubes aqui de Brasília, eu vou dar o nome, é o senhor Luiz Estevam, deveria ficar apenas com 2 clubes e ter mais condições, o Bosco, de investir nesses 2 clubes para que um deles possa chegar à Série B e à Série A, e só assim o futebol brasiliense vai voltar ao cenário nacional. Professor, eu penso o seguinte, que o que o Luiz Estevam tem que fazer, né? Luiz Estevam de Oliveira Neto, presidente do Brasiliense. Eu concordo que ele deve ter 2 times, o Brasiliense e o Samambaense. Por que o Samambaense? Porque aquele núcleo ali do Samambaense tem Valparaíso, Gama, Gaminha, e ali é um nascedouro de jogadores. Samambaia, então, é uma cidade, como é que se diz, geograficamente centralizada nesse entorno todo. Para ter muito menino de periferia, perto de Santo Antônio do Descoberto, Santo Antônio do Descoberto, etc. E aí, como tem o Samambaense, deveria ter uma categoria de base forte, fazer um centro de treinamento tipo o Fluminense fez lá em Xerém. O Brasiliense começaria a pegar já o sub-20 e o sub-23 dessas categorias de base. Porque não adianta trazer jogador aí de 38 anos, 39 anos, que o treinador fala, faz isso, ele reúne lá a igrejinha e manda os meninos fazer outra coisa. Entendeu? E o jogador que quer vencer, né? Lembra quando o Iranildo veio pro Brasiliense, o Adrianinho, aquele menino lá do Atlético Paranaense que jogou aqui no Brasiliense, brilhou muito pelo Brasil inteiro. Então, por quê? Porque eram novos e queria galgar lugar no futebol brasileiro. Trazer jogadores em final de carreira é igual para mim uma bananeira que já deu cacho. Não adianta nada. Diga-se de passagem, o cacho, a bananeira só dá um cacho por vida, né? Por vida. E o cacho corta. Então, é isso aí. O Brasília já está merecendo um time numa divisão maior. E o objetivo aí, segundo o Wendel falou aí para nós, é a Série C, a caminhada. Primeiro dizendo que tem que ganhar o título aqui para ter calendário para o ano que vem. Então, a surpresa foi o Sobradinho, né? E o Samambaia. Saiu da segunda para direto, né? E o Samambaia, que é também do Dr. Luiz Estevam. E o Ceilândia do Adelso, que eliminou o Brasiliense. Mas o Brasiliense o Ceilândia... ganhando, olha aí, o Brasiliense estava ganhando o Ceilândia de 2-0. No segundo tempo, eu não sei o que o Adelso fez lá, virou o jogo, 3-2. Mas lá no Cerejão. É o que eu falo. O Ceilândia tem uma torcida e o Gama tem uma torcida
que o cara tem identificação com a camisa. O brasiliense, se o cara ganhar ou perder no final do mês, o salário dele tá lá, cara. Não tem problema nenhum, né? Falar em salário, vamos. Tem mais alguma coisa aí? O senhor falou de 2-0 para 3-2, certo? 2-0 é o placar mais traiçoeiro que existe no futebol. Porque o time já vai para o vestiário pensando que já ganhou, entra no segundo tempo, certo? Sem estar muito ligado, o adversário fez o primeiro gol, cresce, empata e acaba virando. Isso aí, certo? Milhões de vezes aconteceu no futebol. É, porque aí marcou um gol, jogou lenha na fogueira. É. Pois é, então é isso aí. Então nesse final de semana nós já temos aí o primeiro jogo, o Gama visita o Ceilândia e o Sobradinho recebe o Samambaia lá no Defelê. É jogo de ida e volta. É né? jogo de ida e volta. Então vamos aí, vamos acompanhando aí, né? E vai ser bom que nós vamos ver lá no Gama 17 mil pessoas. É, mais ou menos isso aí. E lá na Ceilândia 3 mil. Mais ou menos também. É uma coisa boa, hein? O Defelê uns 2 mil, né? Não cabe. Não cabe, né? Não, eu treinei lá nesse final de semana para ir jogar a Copa AF agora em abril. Treinamos lá domingo. Mas eu não entendo como é que o futebol de Brasília deixa o estádio naquela condição. Eu não entendo, eu não consigo entender. É, porque o esporte é isso que eu estou te falando, precisa de um time, né? Assim como aqui tem o basquete, né? Que é muito bem. Pegar o dinheiro do GDF e jogar no basquete, do Flamengo lá no Rio então vamos embora, vamos mudar de assunto, porque vamos partir. não tem, na minha opinião, não tem sentido. Se falar em Brasília, a gente tem que entrar pela política e o programa é Não, esportivo. é esportivo. Deixa quieto. Flamengo, a bomba aí que nós estamos recebendo logo de manhã hoje foi a demissão do Felipe Luiz depois de ganhar de 8-0, o Roy. Vai Posso entender? falar? Pode. Então manda vamos lá. bala. Certo. A nossa cultura, eu já falei isso em diversos programas, no futebol, o que se conquistou para trás fica no esquecimento. O time e o treinador tem que estar sempre ganhando, e o que é pior, jogando bem, como é o caso do Flamengo. Certo? Aproveitar para dar um abraço aqui no Paulo Oliveira e na Abadia, que fizeram perguntas para esse comentarista que não é professor a respeito do Flamengo. Bater em cachorro morto não é vantagem, não é glória para ninguém. Ainda mais com um jogador a menos, foi o caso do Madureira. Certo? Agora, ontem nós conversávamos numa roda de amigos antes do jogo e o que foi o praxe da conversa? O Flamengo vai ter que ganhar pelo menos com 3-0 por alguns motivos. Dar uma satisfação para a torcida, ser ponto de honra para o grupo de jogadores e aliviar a pressão em cima deles e do treinador. Então, o Flamengo ganhou de 8. Mas por que ganhou de 8? Porque estava com um a mais. Certo? E o jogo já estava decidido desde o primeiro jogo, os 3-0. Só um tempinho. Vamos lá. Vou aguardar a sua conclusão. E o árbitro ainda deu um confere, né? Expulsou um juiz, um jogador do Madureira para não ter perigo do Flamengo não ganhar, né? Ali é o famoso confere, né? Bom, veja bem. Eu nunca expulsaria um jogador numa jogada daquela. Aquilo lá foi um bem. absurdo, cara. Eu revi o lance diversas vezes porque tenho o hábito de gravar em alguns jogos. O calcanhar, o pé do jogador do Flamengo, ele virou para fora. Mas o cara vinha... Calma, professor, calma. A porrada, me perdoe o termo, ela foi
do tornozelo para cima, não foi do tornozelo para a chuteira. Da mesma forma que não quebrou, não fraturou, certo? O calcanhar, o tornozelo do jogador do Flamengo, poderia ter acontecido isso. Por isso é que está dentro de uma das regras Protocolo. do protocolo do VAR, na troca de cartão ou na troca de jogador amarelado ou expulso não ser, certo, o infrator, é que o VAR chamou. E aí a bola foi. Ele não deu nem falta, não foi? Aí é que eu quero entrar na discussão. Da questão. Futebol é um esporte de contato. É. A bola não estava dominada pelo Nico de la Cruz, a bola estava dividida. Os dois foram. Assim como o cara pisou no pé do De La Cruz e poderia torcer o pé do De La Cruz, por pisar em falso também, ele poderia ter um problema no joelho. Certo. Então, por isso que o futebol é de contato. Então, mas aí, o jogador do Madureira podia até, presidente, não ter a intenção de fazer a falta. E é muito mais Mas forte. fez. Aí é que foi o problema. Certo? Com intenção também é falta. Sem intenção, Certo? né? Sem intenção também é falta. Mas voltando ao assunto maior do que a goleada de ontem, que é a demissão do Felipe Luiz. Inicialmente, eu disse que o BAP deu a mesma cagada que o Pedrinho do Vasco deu. Ou seja, ele foi infeliz e mandaria o bom senso que ele esperasse pelo menos no domingo o jogo final do Fla-Flu para fazer a demissão do Felipe Luiz. Mas cabeça de dirigente esportivo, cabeça de treinador, certo? E bunda de neném, a gente nunca sabe o que é que sai. Mas eu quero Segundo falar o seguinte. o grande Marquês lá, devem ser sempre trocadas as fraldas. Né? Exatamente. Mas eu quero dizer o seguinte, que não foi só isso que Mas aconteceu. o senhor não deixou concluir o comentário. pô. Isso teve O alguma programa é coisa presidencialista, mas... né? Vamos lá. Certo. Então, o que é que está rolando nos meios de comunicação? Chegou ao meu conhecimento, através de um colega do UOL, de que na última negociação, ou melhor, na última tratativa do contrato de renovação do Felipe Luiz, o BAP, presidente do Flamengo, descobriu que o Felipe Luiz estava em negociação com o Chelsea. Eu estou vendendo peixe pelo preço que comprei. Se isso for verdadeiro, mesmo assim, eu não faria a demissão agora. Esperaria o último jogo do Brasileirão. Fala-se, inclusive agora, já iniciando a noite, de que o Leonardo Jardim, português, que fez um bom trabalho no Cruzeiro, e se não fosse a briga dele, presidente Bosco, com o Gabriel Barbosa e o Matheus Cunha, certo? Ele estaria no Cruzeiro. Agora eu vou e volto, meu amigo internauta. Eu ouvi uma entrevista do Leonardo Jardim em 2 oportunidades. Ele falar que não treinava outro clube no Brasil. Então aí eu já fico com o pé atrás. Mas vamos lá, que ele tivesse de infeliz nessa declaração. Todos nós erramos, errar é humano. Perfeito? Agora, presidente Nilton, para finalizar, essa troca de treinador é uma faca de 2 gumes. Por quê?
Se os jogadores do Flamengo ficarem revoltados com a demissão do Felipe Luiz, e isso quem vai nos contar é o vestiário, o Flamengo já perdeu o Campeonato Carioca. Agora, se o Leonardo Jardim, já contratado, Passarinho Verde me cantou aqui, conseguir que o grupo de jogadores compre o seu projeto de jogo, o Flamengo não vai sofrer solução de continuidade. Vai mudar muito pouco inicialmente do que vem jogando no momento. Esta, pelo menos, meu caro internauta, é a opinião desse humilde profissional de imprensa. Você chegou a ler alguma coisa aí? Não, eu peguei aqui, eu agora fiquei moderninho. Você foi no Qualquer IA. dúvida, eu vou No primo IA. Google. na No IA, IA. Inteligência Artificial. É. Felipe Luiz estava negociando com o Chelsea assim que ele estava negociando com o Flamengo. Aí ele ia fechar o contrato com a empresa que coordena o Chelsea. Mas ele não ia para o Chelsea, ele ia para o Strasbourg. Estragou. Aí ele não quis. E o BAP e o Boto descobriram isso agora. Aí, como já vinha a insatisfação da torcida, culminou com a demissão dele. Mas eu acho que não foi só isso. Só isso, não. Minha opinião é que todo mundo aprendeu a jogar contra o Flamengo e, aliás, a opinião do Zé Elias e também daquele outro comentarista, não é o Zinho não, tem uns comentaristas, foi uma menina lá da ESPN, todos os dois falaram a mesma coisa. O Flamengo tem poucas soluções quando o adversário apresenta dificuldades, porque ele às vezes quer entrar pelo lado, o adversário faz o 5-4-1, aí ele quer entrar por dentro, aí o adversário estacionou o ônibus, duas linhas de 4 e 2 aqui na frente pressionando o homem da bola. Então o que acontecia com o Flamengo? Os times foram aprendendo a jogar, embora ele tenha um monte de técnico, de jogadores altamente técnicos e capacitados, ele tem um problema muito sério quando você faz um grupo de jogador desse. Quando você faz um grupo de jogador desse, o treinador tem que ter mais peso do que todos os jogadores reunidos. E o Felipe Luiz não estava com esse peso para cobrar algumas coisas de alguns jogadores. Daí, quando os treinadores da seleção brasileira assumiram o time, muitos não conseguiam fazer o time jogar. Um dos poucos que fizeram foi o Feola lá, que você deve conhecer. 58. Não foi no meu tempo não, papai me contava. O João Saldanha, quando fez as férias do Saldanha depois do vexame de 66, e o Mário Lobo Jorge Zagallo, porque ele era um tricampeão e foi bicampeão dirigindo o Botafogo, que é um Butantan. Ele foi bicampeão, até estava em moda a filha do Procópio Ferreira, a Bibi Ferreira, todo mundo chamava o Botafogo de Bibi. É bicampeão da Taça Guanabara e bicampeão do Campeonato Carioca. Então, no meu modo de ver, quando o Flamengo contratou muitos jogadores de alto nível, o Felipe Luiz perdeu o vestiário. Mas agora voltando lá, eu só queria dizer o seguinte, está faltando aqui o doutor Wilmo Alves com a sua categoria nos comentários. E ele chegou hoje de viagem, não deu tempo, né, de comparecer. O cara é doutor, rapaz, você tem a sua impoluta categoria. Doutor Aí Wilmo ele vai falar Alves. assim, pô, Doutor agora Wilmo lembraram bem de mim. Inclusive tem um recadinho aqui do João Paulo, como sempre, para ele, depois eu vou falar. Mas eu quero voltar lá atrás. Vamos lá. Quando você falou da expulsão lá do jogador,
do Madureira. Madura. O Carrascal fez quase que a mesma coisa e não aconteceu nada. Foi muito pior, Pior. porque ele pulou com os 2 pés nos 2 tornozelos do menino. Você não viu. Viu? Ou não gravou. Foi bem no comecinho, foi com Pode 3 ter sido minutos. na hora que eu tivesse ido pegar uma cerveja. Ei, Viu, foi com 3 minutos de jogo, ele É. pulou nos 2 pés. Deu É. ruptura do ligamento cruzado Foi, do o cara menino. saiu de maca. Não, O aí cara esse saiu lance de maca. realmente eu não vi, porque quando eu peguei o jogo tinha 8 minutos. Eu tinha acabado de sair de uma reunião Pois de é, foi condomínio, logo no começo. entendeu? Inclusive ele saiu direto pra ambulância. Foi direto pro hospital, cara. E não Não aconteceu aguentou nada. nem andar. É. E também com relação ao Felipe Luiz, pesa muito aquilo que você falou, parabéns, professor, a idade. A idade. Você pega um Arrascaeta, você vai ensinar o Arrascaeta a jogar bola, que jeito? O Arrascaeta vai olhar para ele e vai, esse cara parou de jogar esses dias, vai querer me ensinar a jogar. A ordem é do Felipe. Vou Mas o esperar cara, o senhor concluir o seu raciocínio. o cara que está ali atrás, aconteceu com o Rogério Ceni quando chegou lá no Cruzeiro, então ele tinha acabado de parar E o ia Rogério ensinar. Ceni era muito mais líder do que ele. Vai ensinar os caras a jogar, mas aí é que está o negócio. Aí chega agora o Leonardo Jardim, você falou certo, eu não sei se você ou você. Será que o grupo vai comprar o Leonardo Jardim? Comprou o projeto. Porque o Leonardo Jardim, quando chegou no Cruzeiro, ele enfrentou barreiras com o Quase que Gabigol. ele caiu. Quase que ele caiu. É. Porque ele também Com o é Gabigol. teimoso. Ele também é teimoso. Depois que ele foi tirando aquelas peças que não dá trabalho, aí ele começou a formar o time dele. Agora, você também falou um negócio, não sei se foi você ou o professor, falou que tinha que esperar terminar o campeonato. Foi eu. Né? Tinha que esperar. Tanto Com o Vasco, relação ao Jardim, ele estava vindo aí. Dá licença aqui, porque está chegando aquilo que nós Parou, acabamos de falar corta. nele. Corta. Não vou cortar não, vou arrumar uma cadeira para ele aqui. Agora eu tenho esse com todo mundo ali, né? Arruma, Com todo mundo ele aí. foi a Santos conversar com o Ricardo, Ricardo. o presidente Marcelo do Santos, Teixeira. Marcelo Teixeira. E fez o Com o Neymar Neymar. fazer 2 gols. Exato, com o Neymar e com o treinador Vojvoda, porque ele não admitia que o time não tivesse liga. Não E eu sai queria- jogando, rapaz. Que Eu coisa. queria só concluir aqui o assunto, doutor. Nós estávamos falando das faltas lá, que os camaradas foram embora e não aconteceu nada que o Carrascal Fez uma muito fez. pior. Pior que o rapaz saiu de maca e não teve Foi punição nenhuma. Aí Isso eu quero mesmo. só concluir o seguinte: a questão do Felipe Luiz é isso aí. Eu acho que a idade pesa muito ali. E ele não é, eu acho, eu senti ali na beira do campo, principalmente naquela hora da hidratação, que ele tentou fazer alguma coisa ali, mas eles não estavam nem aí para ele. Eu acho que já estava até sabendo da demissão, viu? Porque não estava nem aí. Eu concordo com isso. Eu só vou complementar o presidente esse seu raciocínio. A idade, respeito, mas não concordo muito com isso. Depende muito de como o cidadão é líder, independentemente da idade que ele tem. No grupo. No grupo e na sociedade, em qualquer lugar. Perfeito? Nós temos treinadores aí mais jovens que são verdadeiros líderes. Eu vou citar 2. Um é o Roger Machado e o outro é o mineiro, o Léo Condé. Esse pode ter o medalhão que for no time, esses 2 são líderes natos. Agora, liderar não é ser Autoritário. autoritário, não é falar com roupante, nada disso. Eu estou ao lado agora do profissional do direito, que sabe muito bem que num tribunal não precisa se falar alto, certo? Sendo com um tom de voz moderado,
E a depender da argumentação, ele derruba todo mundo, sem precisar, aquele rompante dos grandes profissionais que batem. Então, liderança é uma coisa muito difícil, mas é nato de cada ser humano. Mas eu vou te falar, no tribunal, se de repente a coisa pegar fogo lá, Mas vamos deixar o nosso doutor falar com a fala sua aí, doutor. habitual retórica. eu tava triste. E dá uma boa porque- noite dele, né? Porque Viu? nós já Eu estamos tava doidos. triste aqui, doutor, porque o João Paulo mandou uma pra você aqui, né? E não ia ter Alô, João Paulo, ó, ele chegou, João Paulo, ó, antes de remexer na cadeira, ele O senhor, caiu. doutor, foi bem de viagem, o senhor tinha um pitaco aí pra dar, pode falar. Graças a Deus, boa de viagem, tudo bem, tranquilo. Visitei minha filha, minhas netas, meu genro, uma pessoa maravilhosa. Um bom, excelente marido, um excelente pai. Graças a Deus, se não for Graças- também tá perdido. Isso é o que todo mundo quer, né? Se Isso é não o que, for Graças também tá a Deus. perdido, né, doutor? isso é o que A todo mundo respeito. quer. É, a respeito do Flamengo, e parece que é a pauta que vocês estavam discutindo, Exato. não é isso? Mas não vamos chegar no Santos também, pode Ah, ficar tá. tranquilo. Ah, Nós vamos É. saber por que que o Neymar só marca gol em time pequeno. daqui a pouco a gente Deixa chega o no doutor Neymar. falar. Fala aí, doutor. Vamos falar do Flamengo. Olha só, o Flamengo ganhou de 8-0, não é? 8-0. Não, 8 mais o agregado foi 11. 6 no primeiro? Não, 8, três, né? 3, 11, 3, 11. 11 a 0. É parecido com a seleção brasileira, É, né? é. Não é? É. Não, só que a seleção foi 10-1. 10. 7 com a Alemanha e 3 com a Holanda. Fora o E, show. é. Eu acho, olha, pelo que eu vi desse jogo do Flamengo e a demissão do Felipe, primeiro, nós já discutimos aqui que ele vinha cambaleando. Nós falamos isso, ué, não falamos? Que ele, vocês inclusive, muito mais veemente do que eu, a respeito da situação do Felipe no Flamengo. E eu percebi de uns jogos para cá, o Felipe assim parece que meio, não vou usar uma palavra aqui, um termo chula, assim meio macambuzo, né? Para baixo. Parecia que ele não estava com o grupo na mão. E agora está confirmado. Eu acho que essa demissão, é um pensamento meu, essa demissão do Felipe, eu estava no aeroporto e ouvi algum comentário nesse nível, ele não estava mais com o grupo na mão. Não é isso? Ou não? Eu acho até, doutor, que o que pesou mesmo foi a torcida no final do jogo. Pois é. E Pegou fogo, xingou, chamou o time de sem vergonha. Eu acho que aí a diretoria ferveu o sangue. E tinha, a gente estava percebendo, todo sábado e domingo eu me encontro, eu vou num restaurante, normalmente, e encontro lá o proprietário do restaurante, que é flamenguista. Na semana passada, ele disse a mim, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu acho, o que a gente está percebendo é a soberba da reinante no Flamengo. Por quê? O Flamengo não vendeu ninguém, pelo contrário, o Flamengo trouxe alguém. 3 grandes jogadores. 3 grandes jogadores. Ele pagou quanto? Pelo Paquetá, 200 e Quase 50 milhões. quase 50 milhões de euros, 250 milhões. de reais. É. Não é isso? Foi a maior contratação até o momento, que tinha Então. sido o Vitor Roque. né? E com a minha observação, na minha avaliação, e me parece que esta bancada já se manifestou em algum momento a respeito disso, parece, mas eu tenho a minha. Se nós analisarmos, e eu não estava acompanhando a atuação do Paquetá lá fora, realmente não estava.
só quando ele ia para a seleção. E a atuação dele na seleção brasileira não me convencia para ser um jogador de 250 milhões de anos. Esse é um posicionamento meu. Certo. Não, está correto. Correto. Ei, doutor, lembra que eu falava que o Paquetá parecia que tinha comido um cabo de vassoura? Ele não balança? Mas eu vou Era. falar um negócio para vocês. Então. Depois o doutor vai concluir aqui, mas eu vou falar um negócio para vocês. O Roy, nós estávamos comentando aqui antes de começar a nossa gravação, que tem jogadores que jogam, que foram feitos para jogar em clubes. E na seleção não dá certo. Com relação ao Paquetá, com relação ao jogo de ontem, não é porque o Madureira era um time fraco, não era um time fraco, tinha 11 de lá e 11 de cá. Mas, se vocês notaram, o Paquetá marcou 2 gols, chegou, marcou o terceiro, foi anulado. Foi impedido. Mas o Pedro, que até então não tinha feito nada, todo mundo marcou 4. E eu posso te falar uma coisa, depois que já que vocês estão falando do Flamengo, um zagueiro que cai sozinho no meio de campo e a bola passa no meio da perna dele. E depois faz um gol contra ridículo daquele. Se o time não fizer 10, pode parar, cara. Sim, mas aí Então, é o nervosismo. Aí, né? Bosco, eu reputo grande felicidade do zagueiro. Certo? Eu também. Porque Ele caiu o quarto sozinho. gol que o Flamengo tomou do Lanús, Foi também. certo? Quem perdeu a bola na linha de meio de campo Mas foi o perdeu Pulgar. perdeu Foi a o Pulgar. dividida. Não, o Não, Pulgar escorregou. caiu. Foi. Foi o Pulgar que perdeu a bola. O Eu quarto ainda, gol foi culpa dele. eu ainda fico com uma observação, Roy, e eu disse isso no momento do jogo, ao meu genro, eu disse a ele o seguinte, para mim, o Rossi demorou, na minha visão, se pegar o tape aí, o Rossi demorou a passar a bola para ele. Demorou. Aí, na hora que passou, o adversário veio e aí ele voltou para o Rossi e o Rossi escorregou. Lembra disso? Não, não é esse o gol. Esse é o primeiro gol que foi do Ayrton Lucas. Eu É tô o falando do quarto quarto gol. O Coelhar perdeu. O Coelhar não. O Pulgar perdeu a Pulgar bola perdeu. na linha do É. meio de campo, que ele chegou a cair, inclusive. Então, só para concluir a questão do Flamengo, para mim é o seguinte: a manifestação desse senhor, que é flamenguista, ele dizendo, seu Wilmo, o Flamengo não vendeu ninguém, trouxe reforço e a coisa não está bem para o Flamengo. O que está acontecendo? E nós começamos a discutir e chegamos a uma conclusão. É de que parece que estava tendo no Flamengo uma vaidade muito grande. Será? Esse é o meu pensamento pelo desempenho do Flamengo, com um plantel que o Flamengo tem. Olha, Eu sei que o um plantel que o Roy Flamengo tem. chegou a inchar ali agora para falar, mas eu vou te dar mais um compromissozinho assim de aprazolando para você entrar direto nisso aí. Eu pensei Mas que fosse aí, Rivotril. com esse negócio de contratação que você está falando, o Flamengo já tinha um grupo fechado. Forte. Aí, o que acontece? Contrata o Paquetá lá por não sei quantos milhões. O senhor vai jogar a bola? Fala pra mim, olha, você vai disputar uma bola, mas manda o Paquetá lá. Ele tá ganhando Vamos lá. dinheiro. A diferença salarial Pelo amor de Deus, é Deixa igual eu dar- eu trabalhar num lugar. Deixa eu voltar É? um pouquinho aqui atrás. O Palmeiras tinha um frente de zaga chamado Paulo Rodrigues, Me lembro dele. certo? Alô, João Paulo! Aí, ó. Jogou no Bahia. E era o salário mais alto que tinha na época. Jogou no São Paulo também? Não lembro, Não, ele foi campeão pelo Bahia. certo? Campeão Paulo- brasileiro O que é que pelo o Bahia. grupo naquela época dizia? Dá um bicão pra frente e manda o Paulo Rodrigues correr atrás, que é o maior salário daqui, Lembra o Dimba? certo? O Dimba foi comprado não sei por É o quanto. que fingia que Foi o jogava. único que recebeu o dinheiro. Os outros todos 2 meses sem receber no Flamengo. Lembra disso? É o Timber que falava, esse finge que me paga e eu finge que Não, joga. esse Ah, aí aí foi foi o o vampiro. vampiro. É o vampiro. Agora, para concluir, todos nós aqui estivemos dentro das 4 linhas, meu caro internauta. Todos nós aqui sabemos
que a espinha dorsal de um time de futebol dentro do campo é a meiuca, é o meio de campo. Flamengo, Palmeiras, o Santos pode ter 20 excelentes jogadores no meio de campo, mas eles não treinam entre si. E aí, futebol é conjunto, é association. Com referência ao de Arrascaeta, eu vou defendê-lo dando uma de advogado do diabo. Ele vem há 2 anos com um problema de pubis. Melhorou um pouco o condicionamento dele no final do ano passado, mas não tem 50% ainda do preparo físico dele. Por isso, ele está alternando bons e maus e más atuações. O Carrascal foi contratado para revezar com o Arrascaeta, mas só jogou 2 partidas nessa posição. Ele é deslocado para a direita, é deslocado para o 21 centro. anos, 22 certo? anos. Tanto que 2 propostas para vendê-lo, o Flamengo teve e não vendeu. O Paquetá, eu disse aqui em algum programa atrás que pelo dinheiro que o Flamengo investiu, seria titulares absolutos: Rossi, Pulgar, Paquetá e Jorginho. Os outros todos iam disputar a posição dentro da equipe. Agora, Felipe Luiz pode ter perdido o comando? Pode. Mas pela personalidade dele, pelo grupo que deu apoio a ele na chegada, se isso aconteceu, tem muita gente que foi traída com o Felipe Luiz. Eu vou além aí, viu? Quando o Felipe Luiz subiu, ele começou a fazer um desmanche no Flamengo, das lideranças que eram junto com ele. Ele mandou o Gabigol embora, ele mandou o Everton Ribeiro embora. São jogadores... Fabrício Bruno, que para mim seleção brasileira, era o melhor jogador da defesa do Flamengo, sabe por quê? Que é o único que põe o pé na dividida, os outros lá tudo canelinha de vidro. E outra coisa, por que o Felipe Luiz estava botando aquele moreno lá, como é que é o nome dele? Emerson Royal? Não, Plata. não, Plata. aquele lá lateral direito, o meio de campo, meninão lá. O Everton. O Everton e o Pulgar, porque ninguém está dividindo. E o Pulgar é um carniceiro. E o Everton. Ele e o Carrascal. E o Everton. Everton Araújo. O Everton é para dar um pulmão para correr pelos caras que não aguentam correr. Exatamente. Mas aí o que aconteceu? Um cara olhou pro outro, os zagueiros não dividem, 2 no meio de campo dividindo, e os atacantes só vão na boa, não vão numa podre. Mas então, aí perdeu o vestiário, cara, perdeu o comando. Perdeu tudo. Então, encerrando a pauta aqui do Felipe Luiz, ele já está demitido, já está com um novo time na cabeça, está chegando aí o Leonardo Jardim, que falou para o Pedrinho, lá do BH, que não treinaria outro time no Brasil a não ser o Cruzeiro, e já aceitou a proposta do Flamengo, já está com a grana garantida, a mulher dele adorou, porque vai morar no Rio de Janeiro, praia, quer mais o quê? Na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca. Recreio dos Bandeirantes. E o Fluminense tá rindo até aqui, ó, porque nessa bagunça toda tem agora a disputa final. Jogo único contra o Jogo único. Pergunta se o doidão lá, o Zubeldia, tá achando ruim. Mas deixa eu te falar aqui, cara. O Fluminense... E que tem um ganso que cobra um pênalti. Para aí. Doutor, não vou te contar. O Fluminense está com algum problema de identidade. Porque o Fluminense, desde quando eu acompanho o futebol, o Fluminense sempre teve um Tele Santana, um fio de esperança, o mestre da folha seca jogou por lá.
O Gerson jogou por lá. Escurinho, você lembra do Escurinho? Escurinho jogou por lá. O Renato Lula. Gaúcho marcou gol de O barriga. Lula lá. jogou por lá. Não foi lá, não O foi? Renato Né? Gaúcho não engraxava a chuteira desses que eu tô falando, não, menos. Aí, Rivelino teve por lá. Rivelino teve por lá. Aí eu fico pensando assim, o cara me barra o Ganso e bota o René para bater pênalti. O René não tem categoria para dar um bicudo para a linha de fundo, cara. Como é que você bota um cara que chuta de calcanhar para bater pênalti, meu amigo? O cara é horroroso. Horroroso. Eu sou que gosta de eu falar. O Horroroso. René é horroroso com todos os R e S que puder. E o Senna jogando por dentro, o Serna jogando por dentro. Mas quantas vezes eu falei que eu já teria posto o Serna de centroavante desde setembro do ano passado? Ele joga muito pela esquerda. É uma Mas já está característica jogando dele? por dentro. É uma característica dele? Não. É o esquema do Gil Beldia. Mas o Beldia? E do Renato. Um jogador antes. igual o Serna, não sei se você viu, ele foi por dentro, já fez 2 gols de cabeça, de cruzamento. Ele já fez gol com o pé esquerdo de primeira, já fez gol com o pé direito de primeira e uma velocidade descomunal. Aí o Zubeldia mandou vender e bota o René para bater pênalti. Aí eu fico olhando assim, e o Zubeldia respeitadíssimo. Eu falo assim, eu devo estar ficando com algum problema, doutor. Será que foi a Covid? Deve ser. Para encerrar aqui, O Flamengo. Flamengo ou Fluminense? Quem é campeão? Fluminense. Doutor? Eu ainda fico com o Flamengo. Apesar de Você peraí, nem falar, né? apesar de entre Flamengo e Fluminense, eu tenho uma simpatia maior pelo Fluminense. Mas se o Flamengo esquecer um pouco e está muito próximo, A vaidade. esquecer um pouco A o efeito Demissão do Luiz. o efeito Felipe Só Luiz, Só bola. o efeito Felipe Luiz, o Flamengo pode sair campeão. Pode sair Então, campeão. presidente, me Fluminense, dá aqui Fluminense. 30 segundos É. para eu explicar ao doutor Wilmo por que eu fui categórico em falar o Fluminense. No início do programa eu falei aqui, se o grupo de jogadores estiverem, entre aspas, chateados com a demissão do Felipe Luiz, o Flamengo perdeu o campeonato. Eu ia lembrar isso aqui agora. Certo? Se o Leonardo Jardim, para diferenciar do goleiro vascaíno, conseguir que o grupo de jogadores compre o modelo de jogo dele, a coisa muda de figura. Mas hoje e agora eu repito, campeão carioca de 2026, sou tricolor de coração. Fala aí, doutor. Professor. Eu primeiro gostaria de falar duas coisas no Fluminense. Eu sou torcedor do Fluminense desde 1963, quando o Fluminense foi campeão em cima do Flamengo. Desde essa época você já era Torcedor do Fluminense. e contra o Flamengo? Não era contra o Flamengo, não, porque eu Só pelejava até se lascar. Não, era que meu irmão que pagava meu estudo, que me ensinava a escrever e era flamenguista, não podia ser contra o Flamengo, não. Eu tinha que ficar pianinho, senão ainda levava cascudo. Mas o Fluminense mostrou uma coisa muito boa. O Fluminense comprou um zagueiro mais ou menos. A zaga do Fluminense é uma zaga de pessoas novas, 22, 23 anos, e o que permite boa recuperação. Depois da saída do Thiago, né? O Bernal está me surpreendendo. E o Mano Menezes, que eu achava que era um treinador ruim, ele tem uma boa visão de futebol. Que quando o Bernal chegou, ele falou assim, o Bernal veio de um centro menor, não está acostumado com essa academia, não está acostumado com esse tipo de treinamento, o suplemento, etc. Ele vai levar um tempo. E olha, o Bernal fez isso aqui, ó. Olha o campeonato que o Bernal fez e olha as partidas que ele fez no Campeonato Brasileiro. Em compensação, o Freitas
ladeira abaixo. Mas Ele até fez uma boa partida. o Frentes, não vai, ele. claro. Sabe qual é o problema do Frentes? Sabe aquele menino que não sabe babar, quer cuspir? O problema do Frentes é esse. Ele, se ele fizer o feijão com arroz, ele é um bom zagueiro. Só que ele quer meter bola, ele quer virar jogo, e aí Tipo o Léo Ortiz. fica difícil para ele. Quer ir lá pra frente, valeu? Mas ele começou com frente de zaga. Né? É, diferente. Aí, Agora, se o Lúcio Acosta tivesse batido o pênalti, deslocava o goleiro? vou chegar no Lúcio Acosta. Eu quero saber só quem vai ser o campeão. Mas eu tenho que falar do meu Fluminense. No jogo contra o Vasco, o Lúcio Acosta fez uma coisa que se eu sou treinador, eu ia chamar ele à responsabilidade. Ele entrou sem condições de jogo. Você via que ele perdia todas as bolas que eram divididas para não forçar o posterior da perna Mas aí a esquerda. culpa é do técnico. Para aí. Pôs ele lá pra jogar, sabia Mas que tá aí, doendo. mas aí, você tem que saber que ó, o Bernal estava expulso, o Nonato machucado e o Hércules sentiu o jogo. Ele sentiu o jogo. Você sabe o que é o jogador sentir o jogo? A hora que ele entra, ele se assustou com as duas torcidas e não jogou nada. E aí, aquela desclassificação, o Fluminense poderia ter sido desclassificado se não fosse o Fábio. Estava na conta do Luxo, sabe por quê? Para não deixar o Ganso voltar e jogar. Porque é o Ganso que está fazendo aquele papel que ele está fazendo. É os dois na mesma função. Então, é isso que eu falo também, ó. Futebol tem muito disso, cara. O treinador tem que perceber essas coisas, cara. O Luxo não ganhou uma dividida no jogo, não sei se você observou. E fez umas faltas lá, umas 3 ou 4, porque ele chegou atrasado. Agora, quanto ao treinador argentino, que o pessoal vive enchendo a bola, o único treinador argentino que prestou até hoje para mim foi o Bianchi. O resto é japonês, é igual os brasileiros mesmo. Eu não acho o Zubeldia grande treinador. De camisa. Eu não acho o Zubeldia um bom treinador, já que a gente está falando na queda do Rogério no Flamengo, do Renato, e está falando da queda do Felipe Luiz, e agora veio o Léo Jardim. Me parece o melhor de todos, que vai passar lá pelo Flamengo agora depois do Jorge Jesus. O Zubeldia não é um treinador forte, porque ele não consegue mudar o time igual o Diniz muda. Mas ele tem uma coisa muito boa, ele arma o posicional muito bem. Você vê que o Fluminense, quando vence aquela primeira linha de marcação adversário, é gol. O Fluminense venceu aquela primeira linha, é gol. 17 jogos invicto em casa não é à toa, né? Mas o treinador argentino é acostumado com jogos pegados. Então, Não, É a agora, cultura ele do tem coisas argentino da boas, sangue. viu? Mas ele tem coisas boas. Eu acho que desses argentinos que está por aqui, ele é o melhor. então, vamos lá, vamos encerrando o nosso programa. Nós já estamos quase 1h30. Encerrando o que aí as perguntas. A Ruth, Pô, brincadeira essa. não vamos falar do Palmeiras, do Não, ele menino já e da falou, arbitragem, não? Mas ele já falou que eu gostaria de no falar. começo lá, que o Abel quando é contra um chato, ele, é um chato. chato, igual o Gilete no asfalto. É, Você dois. já viu o Gilete no asfalto? O Abel não Chato. perde, né? O Abel nunca perde. Porque sempre ele arranja uma justificativa. Não, é um cara chato. Já entendeu? falamos isso aqui. Se o cara dá um lateral contra Não. ele errado, ele cria um A escarcel. Ruth, a Aí Ruth, tem 3 pênaltis a favor dele que não foi pênalti, ele não fala nada. a Ruth já falou aqui do prejudicando. Ah, não, a Ruth, inclusive, olha aqui, eu vou dar uma chance agora pro doutor e para você, falar rapidinho aqui. A Ruth Oliveira de São Paulo, brincadeira essa arbitragem, Traje. Tá certo. prejudicou e muito São Paulo. Você falou do Abel aquela hora que tá. Mas o diretor lá, o Rui Costa, diretor de futebol, Se de colocou São muito Paulo, bem, com muita educação. muita educação, falou tudo o que precisava. Vamos ouvi-lo aí. Especialmente ao torcedor do São Paulo, que está doído, sofrido como todos nós, o sentimento torcedor hoje é o nosso.
E eu estou aqui exatamente em respeito ao torcedor de São Paulo e ao nosso grupo de atletas, comissão técnica, todos os colaboradores que estiveram aqui hoje, inclusive todo o grupo, foram 33 atletas que estiveram aqui, porque esse era um jogo muito importante para nós. E por que esse jogo era importante? Porque ele é importante para o nosso torcedor. Eu não me lembro de ter vindo aqui reclamar de arbitragem, não lembro, sinceramente, do São Paulo usar essa prática de reclamar recorrentemente da arbitragem. Aliás, tem outros clubes que fazem isso com bastante veemência. Mas hoje nós não podíamos deixar de estar aqui representando, primeiro, o grupo o vestiário, que está muito sofrido, mas também a dignidade do nosso torcedor. E eu quero começar essa fala dizendo que nessa semana eu estive na Federação Paulista de Futebol para uma reunião, que é a reunião técnica, e por uma coincidência absoluta, a Daiane ficou na minha frente, na mesa, nós almoçamos juntos. E eu disse as seguintes palavras para ela: eu te parabenizo pessoalmente, não porque fui vencedor no jogo contra o Bragantino, mas porque tu fizeste uma arbitragem de Premier League, foi a expressão que eu usei para ela. Uma arbitragem madura, respeitando o time de jogo, e acredito que hoje ela fez algo muito parecido com isso. Portanto, não é uma reclamação aqui que visa atingir uma árbitra que eu, particularmente, e todos nós aqui reconhecemos como talvez aquela que seja a que mais tem evoluído no seu trabalho. Porém, ela não está sozinha. O futebol evoluiu, a dinâmica de jogo evoluiu, e não é possível que o VAR não tenha recomendado que ela pelo menos tivesse o privilégio, porque é um privilégio ter essas imagens, de verificar 5 vezes, 10 vezes, 70 vezes. Nas 70 vezes seria pênalti. E, obviamente, num jogo como esse, em que se enfrentam duas equipes absolutamente competentes, o jogo revelou isso, um adversário muito competente, enfrentou um São Paulo que foi muito competente também, sobretudo no segundo tempo. E quando se encontram duas equipes muito fortes, no momento capital, numa decisão de um jogo único, a decisão da arbitragem ela passa a ser absolutamente relevante. Por isso nós estamos aqui hoje, porque não podemos aceitar que um jogo que era tão importante para nós sabíamos que podíamos chegar à final, sabíamos que podíamos disputar esse título e conquistá-lo para o nosso torcedor. A gente não pode fazer disso algo comum e normal. Pois é, e o Rui Costa, inclusive, falou assim na categoria dele lá que realmente a torcida tem alguma... O meu amigo Iedo Souza falou, ele é árbitro. Eu conheço o Iedo, grande pessoa. Um jogo daquele necessitaria de um árbitro, né? Eu também quero falar sobre isso. Ele não tem nada contra a mulher. Eu quero falar sobre isso também. Mas teria que ser um árbitro experiente, que já está acostumado com essa jogada. Vou começar com o Roy, 30 segundos. Então vamos lá. A arbitragem, a moça lá que... Às 4. Às 4. Não, tem o escudo da FIFA. Muito bonita. Será que ela não tem condições de apitar? Ainda bem que o Nelson Rodrigues já falava, muito bonita. Tem. Será que ela não tem condição de arbitrar o jogo? Agora, no meu entendimento, o erro maior foi do VAR. Que o VAR que deveria ter chamado. Segundo jogo consecutivo de Palmeiras e São Paulo, que o São Paulo é roubado. Garfado. Aquele jogo o Palmeiras podia ter ganho o jogo, passado, presidente, de 1.000-0, mas aquele pênalti teria que ser marcado. Se iria mudar o resultado do jogo, é outro departamento. Então, o São Paulo foi garfado. Aí o seu Abel dá uma de porretão, que ele não perde jogo, como disse o Wilma aqui. Não perde. Ele não fala nada. Quando é a favor dele, não fala nada. De galoche, o gramado, é o juiz. Exato. Aquele pênalti que o cara deu no Fábio, no Vitor Roque, é um absurdo. Eu não me assusto se o Bragantino for campeão paulista. Roy, você tá maluco? Não é Bragantino, não. É Novo Horizontino. Novo Horizontino. Não tô maluco, porque o jogo, o segundo, é lá no campo do Bragantino. Novo Horizontino, perdão. E se ele vai jogar fechado com aquele ônibus na frente da intermediária, se ele conseguir empatar o jogo ou só perder de 1 pro Palmeiras, ele ganha o campeonato em casa. 30 segundos, doutor. 30 o João Paulo já tá foi aí. Já foi um.
Já foi um. Eu estou com um negócio na minha cabeça. Primeiro, eu estou de alma lavada. O Novo Horizontino ganhou de 4-0 do Palmeiras. Ok? Ok. Eliminou o Corinthians. Eliminou o Corinthians. E O ganhou, Santos. ganhou de 2-1 do Santos. Eliminou o Santos. Então, olha só. Tá faltando eliminar o outro grande de São Paulo, que é o São Paulo- Palmeiras. Palmeiras. Que é um time terrível, o Novo Horizontino. É hoje o Novo Horizontino o que o Mirassol foi o ano Foi passado. no ano passado. Que acabou desmontando o time. Sem Saiu. falar que tem um prêmio para os jogadores que eles nunca viram tanto dinheiro. Vamos- Eu sei que vai acabar os 30 segundos, mas eu quero voltar 4 anos atrás. Mas é longe demais, doutor. Quem É era, uma hora quem agora. era, quem era o Bragantino? Quem era o Bragantino? 4, 5 anos atrás. Você tinha Claudinho, era o Arthur, eram os dois jogadores. Léo Ortiz, Léo Evangelista. Isso, Bragantino ou Mirassol? O zagueiro, Bragantino. o zagueiro Bragantino. central do Flamengo. É, Léo Ortiz. Não, o zagueiro central, o Léo. o que está no O Cruzeiro. Evangelista, né? Não, Bruno. Bruno Rodrigues? Não, Fabrício Bruno. o Fabrício Bruno, Então veja, o olha, Evangelista. olha quem o Bragantino perdeu. Era um timaço. Era um timaço. Quando entrava, aí perdeu. Claudinho foi lá pra fora, depois voltou, não sei por onde anda hoje. Depois saiu o Ela Arthur, continua na Europa. depois saiu o Arthur, rodou, aí foi parar no Palmeiras, não deu, foi pro Bahia, voltou e agora tá no Botafogo. O que aconteceu com o Bragantino? Se não acontecer com o Novo Horizontino, de novo que aconteceu lá atrás. Mas, com o doutor, vai Bragantino, acontecer, porque é praxe isso e aí. aconteceu recentemente Com o Mirassol. com o Mirassol. Mas essa é a função do time pequeno. Então, Por isso que você não tem deve nada pra acabar com o perder. time pequeno. Aconteceu Então- há alguns anos com o Ajax, O Ajax, certo? que acabou, não escuta mais falar. Exatamente. Caiu para a Então, segunda divisão É, paulista. então, olha só, eu ainda penso que o Novo Horizontino vai ser, eu estou confirmando aqui, é o meu sentimento, que o Novo Horizontino vai ser o campeão paulista. Então você está comigo. Vice-campeão, vice-campeão ele já é. Aqui, Tá. o Humberto Mas eu não Martins. vou responder a pergunta, não? Ô, meu amigo, vamos lá, desculpa, professor. Comentarista, professor. É que o presidente está nervoso Eu estou hoje. notando que você Eu tô- dá muito para a esquerda, viu? É, o Você presidente não está virar pra nervoso hoje. direita. Eu tô no tempo aqui, porque Calma, ainda, agora que deu 40 minutos de programa, calma, eu olhei Tá aqui. bom. Eu sobre a final e sobre o comportamento do Abel Ferreira, eu fico assim abismado, porque eu falo, eu assisto Bundesliga, eu assisto Premier League, eu assisto La Liga, Só uma pergunta, professor. Não trabalha mais não? eu só trabalho quando me chamam, se Está ninguém me chamar. aposentado. Não tá Está aposentado? aposentado. Quando me chama, eu trabalho, ó. Só de você falar, eu fico cheio de osso de cara. É? Mas a reclamação dos treinadores brasileiros está muito assintosa. E agora, quanto à arbitragem. Gente, você sabe o que é um toco em futebol? Sei. Você sabe o que é uma sola em futebol? Mesma coisa. Por isso que eu discuti com você a entrada do 10 O Carrascal. do Madureira no menino lá do Flamengo, porque ele é desse tamanhozinho, o Nico é desse tamanhozinho, é do meu tamanho, 1,70 m. E o jogador do Madureira tinha 1,85 m e 90 kg. É óbvio que no choque o Nico vai levar a pior. Tá? Então, a gente olhando todo o futebol masculino tem 130 anos. O futebol feminino tem 20 anos. É capaz de a mulher, por mais genial que ela seja, eu respeito demais as mulheres, ela absorver 125 anos de malandragem, de catimba,
de futebol em 25 anos, eu falo, eu respondo, não. E aí, não me venha querer que eu ouço uma locutora num jogo da Copa do Mundo. Eu desligo o som da televisão e vou procurar no rádio o locutor que eu quero ouvir. O comentário feminino, eu não sou obrigado a ouvir. É tendencioso, professor? Eu ouço com o maior respeito. O comentário é tendencioso? Não é que falta subsídio. Subsídios. Falta vacância para isso. Não, porque, hoje eu tenho 71 anos. Eu comecei a jogar bola com 9. Quantos anos eu tenho de acúmulo de futebol? 69. Não, 59. Você acha que uma pessoa que começou aos 25 e aos 30... Não tem, cara. Até porque a antiguidade é posto. Não, e outra coisa, Roy, uma coisa que a ESPN, a Globo, a Bandeirantes ainda não, nem a Record ainda não. Está muito masculinizada ainda. Não sou contra a mulher, só que não, eu sou contra a imposição da mulher por agora ser moda, que você tem que ter a repórter feminina, tem que ter o... Já tem até um novo slogan, né? A mulher atua onde quer. Não, tudo bem. Onde quiser. Eu concordo, tudo bem. Mas lugar de mulher onde ela quiser. Nem sempre, mas nem sempre ela vai ter a competência. Não vai. Agora eu vou defender as mulheres. Vocês estão sendo machistas. Vocês estão querendo falar. Pode falar. A mulher não quer. Não. Olha, tem muita mulher aí, ó. Atenção, mulheres do Brasil. Atenção, mulheres que apitam o jogo. Parabéns aí para aquela mulher que apitou lá o jogo do São Paulo. Você é candidata a algum posto político? A Dayana. Porque não deu pênalti, porque tinha um macho lá no VAR lá. Cadê o macho? Mas ela falou assim para um jogador do São Paulo. Eu vi bater na mão e interpretei que não é pênalti. Mas tem um VAR lá. O VAR pode interferir. Mas a autoridade máxima em campo é o juiz. Não, o VAR está acima dela. Não, ei. Não, presidente, data verde aqui. Doutor, presidente. defende aqui, doutor. Não, data verde aqui. Você falou o muro agora? Não, só estou acompanhando isso aí de vocês. Ela foi bem no primeiro jogo, mas no jogo do Palmeiras. Tá de parabéns. No jogo do Palmeiras. Depois que ela não deu pênalti. Ela se perdeu no Posso falar um negócio? Professor, peraí. Na verdade, ela foi e está comprovado. Ela foi bem no primeiro tempo. Ela teve uma boa arbitragem no primeiro tempo. Sim. No primeiro até tempo. Esse lance do pênalti. Depois ela se a perdeu. coisa caiu. E eu não sei por que essa dificuldade de dar pênalti contra o Palmeiras. Não sei. Mas aí é que dá um negócio. E eu quero fazer aqui uma... E vamos embora. Não tem mais 30 segundos, mas eu quero falar. Deixa ele falar, porque ele chegou atrasado. Tá. Meu amigo telespectador, esse é o nosso Tribuna do Esporte. Então, em relação, por exemplo, viram o que vai ser aprovado ou já foi aprovado? Agora, a cera. Isso, vai melhorar muito. Vai melhorar. 5 segundos no lateral. Não bateu, reversão. Ok? 5 muita segundos. coisa que vai mudar. Vai mudar. Eu estou citando esse só. Aí. E o que está acontecendo é o seguinte, que eu não concordo. Pode ser árbitro, árbitra. É a conversação com o jogador. Esse é o meu ponto de vista. Aquela rodinha. O jogador vai mais. Aquela rodinha. A rodinha. Conversa demais. Você veja, na hora que marca um pênalti, vem 4 jogadores. 5 minutos para bater o pênalti. 4 jogadores adversários, 3 jogadores a favor, que teve o pênalti, e discutir com o juiz. Ele tem que botar, não leva a nada. ele pegar a bola, porque não volta, não adianta. Reclama, tudo bem, reclama, mas não fazer. Até antes do VAR, nunca tinha visto o juiz voltar atrás num pênalti. Eu era em volta em razão expulsão. do VAR. Eu era em expulsão, mas agora eu já vi até. Então,
O pênalti marcou, cara. Bota a bola lá e manda todo mundo para trás. Vocês não vão sair daí? Começa a distribuir cartão. Começa a distribuir. Duvido se isso não melhora um pouco. Vai acabar, Wilmon? Não vai acabar. Porque esta é a cultura do brasileiro, do jogador brasileiro. Eu só quero mandar um recadinho aqui para o Leonardo Costa, lá de BH. Aliás, Humberto Martins. Tudo bem, depois o negócio aqui, olha, o cara já está te querendo te contestar aí. Não, cara. O cara está querendo me contratar aqui, eu pedi para ele um tempinho. Humberto Martins, lá de BH. Nilton, galo na cabeça, galo campeão, kkk. 11 contra 11. Depois você passa lá naquela situação lá perto, lá, vê o que está escrito lá no muro lá do Cruzeiro. Na Raposa. Lá na Raposa. Presidente, eu posso deixar uma pergunta para o João Paulo mandar nos comentários? Aproveitar aí. aqui que o doutor Wilmo está falando aqui, o doutor Wilmo já emenda. Doutor Wilmo, só para lembrar, Palmeiras campeão, viu? Então deixa eu deixar uma pergunta aqui. Quer falar alguma coisa? Depois para o João Paulo responder no comentário aí. João Paulo, você lembra do juiz apitando o Bavi, que marcou um pênalti e colocou cartão vermelho em cima da bola e disse: quem tirar a bola daí vai ser expulso? Todo mundo recuou. Lembra disso aí, João? Eu não vi isso não, quando foi isso, João? Foi. Na década de 70. Ô, Roy, eu apitei, quando eu era universitário, eu apitei campo, apitei salão. Eu, uma vez, num jogo aqui em Brasília, a reclamação estava tanto, eu chamei os dois capitães, peguei o cartão amarelo e fiz assim, não tem mais cartão amarelo. O cartão amarelo vai ficar em cima da mesa, agora só tem o cartão vermelho. Calou. Como eu já vi também, juiz chamar os capitães, rasgar no meio o cartão amarelo e meter no bolso. O que é que ele quis dizer? Agora eu só tenho o vermelho. Não teve mais uma falta. Não tem, cara. Você fez me lembrar aí, o cara tinha essa chuva que tem aqui em Brasília, cria aquelas poças d'água na beira, né? E os carros passam dando banho em todo mundo. E o cara foi passando assim, o carro passando devagarzinho, sabe por quê? Porque tava com tijolo na mão e passa. Vai arrumar A melhor defesa é o ataque. Você viu isso também? Vender França já falava isso. Bom, aqui a Abadia nós já respondemos, a Abadia Crispim, já falamos lá no Giscard, lá do Grêmio, né? Não, a Badia Crispim, do Flamengo. Já dispensou. Sobre a demissão do Felipe A Lourdes Dias falou pra gente falar do Rio Grande do Sul, acabou. Muito. E a pergunta aqui pro doutor do João Paulo. Falou que o Palmeiras vai ser campeão. João Paulo, eu não quis falar, eu até acho que ele conhece a brincadeirinha dele aqui, ele quis falar que o Neymar só bate em peixe morto. Não é assim, vocês vão ver que o Neymar está se recuperando, está jogando 90 minutos. Vamos 95, ver se ele consegue manter uns 4, 5 jogos. Vamos ver. Com quem mesmo que marcou 2 gols? Foi o time da 10ª divisão. Não. É Água Santa. Não é Água Santa. É Água Santa sim, não. Agora não. Ele jogou agora. Cabo Verde, como é que é? Não. Bom, passou lá. Pra você ver tanto ele vai. Ele está se recuperando. A atuação dele foi motivo até de comentário positivo lá na Europa. Alguns jornais fizeram um registro falando sobre a atuação dele, os 2 gols que ele marcou. E, João Paulo, não se alvoroça antes porque o Novo Horizontino vai ser campeão paulista. Na semana que vem, eu não me atrevo a tanto. Nós estaremos aqui, tá bem? Se o Palmeiras realmente fizer uma grande partida e for o campeão, dou a mão à palmatória. Mas por enquanto não, João Paulo. Por enquanto não. Tá bem? Só voltando lá no Rio Grande do Sul, eu quero dar os parabéns para a direção lá do Grêmio, que levou o Everton, goleiro, que vai ser campeão.
Olha pra você ver. Campeão gaúcho, É, lá. pro campeão gaúcho, que eu Mas, acho que é ó, muito difícil. não no é nível querendo- internacional. Não é querendo Ele- comprar a briga não, mas eu achei a expulsão do Bernabé muito confusa, porque tinha 2 jogadores na cobertura, tinha o goleiro, a bola estava dividida. Ô meu amigo, o cara atacante fora da área é terra de ninguém, cara. O zagueiro não vai aliviar não, meu Vai irmão. perguntar se ele quer que tire a bola, não, né? Aí o cara expulsa. É isso que eu tô falando. Ó. Aquela entrada do Carrascal pra mim foi 10 vezes mais violenta do que o menino que foi expulso e tanto 20 foi- vezes mais violenta do que a entrada do Bernabé. O Bernabé só deslocou o cara com o corpo e o juiz expulsou. Aí foi 10 segundos. 3-0 pro Grêmio, né? É. Aí reversou. 10 segundos fora da pauta. Tá indo. 10 segundos fora da pauta. Quero fazer um registro sobre um jogador brasileiro que, se não for convocado, vai ser uma injustiça. Tem um jogador do meio de campo do São Paulo, chama-se Marcos Antônio. É isso que o Flamengo tá 2 Meu atrás. Deus, como É um aquele motorzinho. joga! joga. É uma coisa Ele tem impressionante. grande chance, porque ele é da posição do Rodrigo lá do. Não, Não, o Rodrigo é do Pulgar. atacante. O Rodrigo machucou, É um não negócio joga a Copa, impressionante sabia? o que aquele moço joga. Ei. E tudo passa Por ele. por ele 90 Ele minutos. sabe distribuir o jogo, Agora, enxergar eu o vi jogo o como Marcos pouco. Antônio errar 2 passes. 90 minutos. Ainda dentro dessa pauta aí, eu elogiei demais o Crespo. Falei, caramba, o Crespo faz uma coisa que eu sempre defendi, botar o Marco Antônio e o Danielzinho, os 2 volantes. É. Aí no jogo segundo, no jogo contra o Palmeiras, ele botou aquele que absurdo lá pra jogar de volante. Roy, obrigado. Você tem mais alguma coisa aí? Tem, vou pagar a minha dívida aqui com o internauta que me cobra. É. Né? O sol nasceu para tudo, mas a sombra só para os inteligentes. Até a próxima. Mandar aqui um abraço Vai fazer uma. e dizer que não, hoje não tem. Eu deixei, é. não Depois trouxe a de- filosofia. Depois dessa também, vai falar o quê, doutor? Então, mas eu quero mandar um abraço aqui para 3 pessoas. Vamos lá. Primeiro é o meu mano Wilson Alves, que mandou aí alguma coisa. Deixar um abraço para você, cruzeirense, ó. Perdeu o Léo Jardim, viu, mano? Você perdeu o Léo Jardim. Mas não tem o Tite. Pois é. Ok? Podia. Não é, fique tite, hein, Não tem presidente? Tite. Você Hoje perdeu o campeonato. Vambora, Tá. vambora que Tá. tá longe. E o segundo é o Estevão. Estevão, marido da minha sobrinha. Um abraço, Estevão. É torcedor do Vila Nova em Goiânia. Tá bem? Estevão. E é um bom time, hein? Um grande abraço para você e vamos esperar. Os próximos programas a gente vai falando. E o outro é para o William, que é meu sobrinho, filho do Wilson, também, que trabalha, também. trabalha no STJ. Eu não sei se ele é cruzeirense, não. Então, olha aí, um abraço para vocês 3. Fiquem na paz de Deus e em breve nos encontraremos. Muito obrigado. Faltou o abraço do Neto. Ah, sim. Aí, ó, Não é? ia chegar lá o Neto. O Neto. Eu, O Neto flamenguista, né? O neto dele, não é o neto jogador, não. eu ia terminar Um abraço, a minha meu fala neto, aquela hora flamenguista. sobre Tá. a participação da mulher no futebol, mas a gente foi interrompido e eu Vai pedir perdão, não, né? eu perdi O Elan. o grande finale. Acho sim que a mulher cabe como comentarista de futebol, cabe como em qualquer posição. Mas Qualquer atividade, né? em qualquer posição que ela atuar. Mas ela não pode ser imposta para adquirir esse status. Ela tem que galgar até chegar no status necessário. Pode jogar lenha nessa fogueira aí? Peraí. Ela é imposta porque recebe um salário bem menor do que os homens. É contenção de despesa, E aí, por redução de custos. e aí depois do pênalti que a menina lá, muito bonita, que apitou o jogo, linda, uma beldade.
Você levaria ela lá para a Itália? Eu lembrei do Pro Nelson Coliseu? Rodrigues. Bonitinha, Mais ordinário. mas ordinária depois que não marcou aquele pênalti. Tchau. Eu vou defender vocês de novo, mulheres. Eu acho que todas têm que ter o começo. Você é um político. A Edna teve os seus começos ruins. Hoje ela é uma atleta mais respeitada. Você que trabalha no departamento, qualquer departamento, quando você entra, você tem que ter tempo para você De adaptação. aprender, adaptação. Você quando entra numa empresa, você tem que ter 3 meses de experiência. Todo tem. Agora, quem que é o errado? O errado é de quem colocar escalou. quem escalou ela para aquele jogo tão importante. Mas se escalou ela para aquele jogo importante, O que eu tô porque o defendendo, cara achou que Ela tem condições, eu continuo falando que o grande erro foi do VAR. Não, É. eu estou falando que o grande erro é a falta de acúmulo que a pessoa tem para levar um jogo daquele tamanho. Sim, mas o erro ali foi do VAR. Agora, se ela não atendeu o chamamento do VAR, aí já é outra coisa. Porque Não, ela o VAR falou, não chamou, porque se porque chamasse ela era alguém aqui obrigada a ir. alguém da bancada falou que ela falou que viu, não precisava de ela VAR. viu. Não, É, as televisões mostraram. Ela falou, Ela aí- falando, eu vi o lance. Aí vem aquela parte que você falou, que está se querendo, que só porque tem um Escudo. escudo da coisa, não é que ela é unanimidade. Então tá aí. Meu amigo, um abraço, até a semana que vem. Dá Fui. nem tempo de falar aquela frase que que o Marechal ali falou, né? Mas eu quero dizer um negócio para você. Amanhã é um novo dia. Aproveita. Com certeza. Meu Deus. Deus conosco.